Por que o Aragorn não foi atrás do Frodo quando a Sociedade do Anel se separou? Depressa! Frodo e Sam terão alcançado a costa leste. Você não quer segui-los? O destino de Frodo não está mais em nossas mãos. Ele tinha escolha, então por que ele não foi ajudar quem estava carregando o Anel, que estava indo direto para o perigo? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Então foi tudo em vão. A sociedade fracassou. Naquele momento, Aragorn teve que tomar uma decisão difícil. Tentar salvar Merry e Pippin, que tinham sido capturados pelos orcs e estavam sendo levados direto para Isengard, ou ir atrás do Frodo e do Sam, que já tinham cruzado o rio Anduin e estavam a caminho de Mordor com o Anel. Como Gandalf não estava mais com eles, o Aragorn se tornou o líder do grupo, e com a separação da sociedade, ele precisava decidir rápido. Merry e Pippin tinham sido levados para o oeste, enquanto Frodo e o Sam seguiam para o leste. Ou seja, estavam em direções completamente opostas. Se o Aragorn escolhesse um caminho, não teria como ajudar o outro grupo. E no fim, ele, Legolas e Gimli optaram por resgatar o Merry e o Pippin. Mas por quê? Primeiro, o momento era de confusão total. A morte de Boromir foi um choque. No livro, Aragorn, Legolas e Gimli chegaram até ele logo após a luta, mas não sabiam ao certo o que tinha acontecido. Boromir, já morrendo, disse suas últimas palavras para Aragorn. Eles se foram, os pequenos, os orcs os levaram. Acho que ainda estão vivos, pois os amarraram. Logo depois, ele pediu para Aragorn ir a Minas Tirith salvar o seu povo e então morreu. Ou seja, naquele instante o Aragorn ainda não sabia onde o Frodo estava. O seu melhor palpite era que ele também tinha sido levado pelos orcs. Além disso, o Boromir era um grande guerreiro e herdeiro do regente de Gondor, uma figura importante. Aragorn e os outros sentiram que ele merecia uma despedida digna. Então colocaram o corpo dele em um barco e deixaram seguir pelo rio, enquanto cantavam um lamento por ele. Depois disso, o Aragorn começou a procurar pistas. E quando ele estava analisando o local, ele percebeu que não tinha sinais de luta onde o Frodo e o Sam estavam, o que indicava que eles não tinham sido capturados. Ele também encontrou pegadas perto do rio e concluiu que o Frodo tinha pego um barco e o Sam tinha ido junto. Só então o Aragorn teve a certeza de que o Frodo tinha decidido seguir sozinho para Mordor. Ele também conseguiu rastrear os passos do Sam e viu que ele tinha subido a colina e se deslocado para o rio. Aí sim ele teve a certeza que os dois hobbits estavam juntos. Acontece que o Sam percebeu que o Frodo pretendia ir sozinho, e mesmo depois de ser deixado para trás, ele fez de tudo para alcançar ele. No final, ele conseguiu se juntar a ele antes que o Frodo partisse de vez. Isso mostra como Sam entendia o coração do Frodo e se recusava a abandoná-lo, um momento que merece reconhecimento. Tá, mas e o Aragorn? Ele tinha uma escolha a fazer, seguir o Frodo e o Sam ou tentar resgatar o Merry e o Pippin. Como um rastreador experiente e com Legolas e Gimli ao seu lado, ele não teria problemas em encontrar qualquer um dos grupos. Claro, eles perderam algumas horas por causa da despedida do Boromir, mas isso não teria impedido o Aragorn de seguir qualquer um dos caminhos. Se pensarmos na missão de Frodo, ela era, sem dúvidas, a mais importante de todas. Afinal, ele carregava o Anel,
e a destruição dele era a única forma de derrotar o Sauron. Então, será que o Aragorn não deveria ter ido com ele? Ele teria sido útil? Sim, com certeza. Mas isso não significa que ele teria a obrigação de acompanhar o Frodo até o fim. Desde o Conselho de Elrond, ficou claro que a missão era do Frodo. O Elrond deixou claro que ninguém era obrigado a seguir com ele. Apenas poderiam ajudá-lo enquanto quisessem. Ou seja, a Irmandade nunca teve um compromisso de ir até Mordor com o Frodo, apenas de acompanhá-lo enquanto fosse possível. Além disso, o Aragorn já tinha prometido outra coisa no conselho. Ele iria para Minas Tirith, levando Andúril, a espada que foi reforjada. E o Boromir, com as suas últimas palavras, implorou que o Aragorn salvasse o seu povo. O Aragorn garantiu que Gondor não cairia, e Boromir morreu em paz. Levando tudo isso em conta, fica claro que o Aragorn nunca prometeu seguir o Frodo até Mordor. Seu dever era com Gondor, o povo que ele via como seu. E quando precisou tomar uma decisão, ele percebeu que o Frodo e o Sam estavam indo para o perigo, mas o Merry e o Pippin já estavam em perigo. Isso fez toda a diferença. Outro ponto importante: a Sociedade do Anel provavelmente iria se desfazer de qualquer jeito naquele momento. O Aragorn já tinha dito a Frodo que a escolha era dele, e no fim foi exatamente isso que aconteceu. No livro, o Aragorn até reúne o grupo e deixa claro que a hora da escolha tinha chegado. Eles seguiriam para Gondor e enfrentariam o medo e as sombras indo para Mordor, ou a Irmandade se partiria. No final, foi Frodo quem tomou a decisão de seguir sozinho, e Aragorn respeitou isso. O Aragorn deixou claro que a escolha cabia a Frodo. Ele disse que, como portador do anel, apenas ele poderia decidir qual caminho seguir. O Aragorn não tentou convencê-lo a ir para um lado ou para o outro, reconhecendo que nem mesmo Gandalf poderia ter tomado essa decisão por ele. No fim, o Frodo pediu mais uma hora para pensar, pois o peso da escolha era grande. E enquanto o Frodo estava afastado pensando, o Boromir foi atrás dele, e o restante da sociedade começou a discutir o que fazer. Teve até conversa sobre uma possível votação. O Legolas e o Gimli estavam dispostos a seguir para o leste com o Frodo, mas pessoalmente eles achavam que ir para Minas Tirith era a opção mais sensata. O Aragorn sugeriu que talvez o grupo devesse se dividir mais ainda. Alguns poderiam acompanhar o Frodo, enquanto os outros seguiriam para Gondor. Mas o Sam, como sempre, entendeu melhor que todos. Ele afirmou que o Frodo já tinha decidido ir para Mordor e que, na verdade, só estava reunindo coragem para dizer isso. Ele não precisava de mais tempo para escolher, porque, no fundo, a decisão já tinha sido tomada. O Pippin até protestou, dizendo que não deixariam o Frodo partir sozinho, mas o Aragorn foi mais ponderado. Ele sabia que não cabia a eles decidir o destino do Frodo. Como ele mesmo disse, ele é o portador do anel, e o fardo está sobre ele. Não acho que seja nosso papel forçá-lo para um lado ou para o outro. E mesmo que tentássemos, não creio que teríamos sucesso. Essa abordagem pode parecer surpreendentemente passiva para Aragorn, mas na verdade era exatamente como Gandalf sempre liderou. O Gandalf nunca impôs decisões, apenas apresentava os fatos e deixava que os outros tomassem as suas próprias escolhas. Ele guiava e aconselhava, mas nunca forçava ninguém. O Aragorn seguiu esse mesmo princípio ao respeitar a decisão do Frodo. Depois que o Frodo e o Sam partiram, o Aragorn, o Legolas e o Gimli prestaram as suas últimas homenagens a Boromir. Então descobriram que o Merry e o Pippin tinham sido capturados pelos orcs.
Nesse momento, o Aragorn reconheceu que o Sam estava certo. O Frodo realmente não queria levar nenhum amigo para a morte em Mordor. Algo tinha mudado dentro dele depois que deixou a sociedade. Algo que superou o medo e a sua dúvida. E todos sabiam o que era esse algo. O que aconteceu com o Boromir. O que ele vai fazer? Ele vai embora. Agora, o Aragorn tinha uma nova escolha a fazer. Como Gimli colocou, deveriam pegar o barco e tentar seguir Frodo ou partir a pé atrás dos orcs? O Aragorn sabia que eles já tinham perdido horas preciosas e que existia pouca esperança de alcançar o Frodo. Então, ele parou para pensar e naquele momento ele tomou a sua decisão. O Aragorn ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer: Vamos caçar alguns orcs. Ele sabia que se tentasse procurar o Frodo agora, estaria abandonando o Merry e o Pippin ao tormento e à morte. O seu coração falava claramente, e o destino do portador do anel já não estava mais em suas mãos. A sociedade tinha cumprido seu papel e aqueles que ainda restavam não podiam simplesmente abandonar os seus companheiros enquanto ainda tivessem forças. Durante todo aquele dia, o Aragorn se culpou por decisões ruins, mas naquele momento ele soube que precisava seguir o seu coração. E o seu coração dizia que o Frodo já tinha escolhido o seu próprio caminho. Não era uma questão de analisar friamente os prós e os contras, mas de entender qual era o seu papel em tudo aquilo. O seu dever agora era cuidar de Merry e Pippin. E essa foi a decisão certa, mesmo que ele não pudesse prever todas as suas consequências. Se tivesse seguido Frodo, as coisas teriam sido muito diferentes. Ele nunca teria desafiado Sauron através do Palantir, fazendo com que o Senhor do Escuro acreditasse que ele era a maior ameaça. Nunca teria passado pelos caminhos dos mortos e chegado a tempo para virar o jogo na Batalha dos Campos de Pelennor. Nunca teria estado em Minas Tirith para curar a Elwyn e o Merry, nem teria recebido o reconhecimento que o levaria a ser aceito como rei retornado. O Aragorn escolheu resgatar o Merry e o Pippin porque era o certo a se fazer, porque se importava com eles, porque respeitava a escolha do Frodo e porque no fundo ele sentia que aquele era o seu verdadeiro caminho. O seu coração guiou ele muito bem. Não vamos abandonar Merry e Pippin à tortura e à morte. Não enquanto tivermos um pouco de força. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Que os outros encontrem um caminho seguro. Passo Largo cuidará deles. Acho que jamais os veremos de novo.